Ok. Take 1. Olá pessoal, este é o nosso podcast, ainda não tem assim nome, mas estamos à procura, sabem como é que é fedido arranjar nome para podcast. Pois é, eu ontem à noite, antes de dormir, eu tava pensando, tipo, em nomes, só que tudo que eu pensava, eu ia procurar se já existia e já existia. Eu nem falei, eu tava pensando em, tipo, os fifizeiros, alguma coisa assim. Umas coisas, porque assim, já tem todos os nomes, então... Eu vou só pôr esta merda aqui porque eu ainda não fiz a operação ao septo, por isso desviado. Só para não ficar aí todo ofegante. Eu confesso que tá me dando um pouco de ansiedade, porque quando eu pensei em fazer o podcast, eu separei vários temas e Então, tava mete aí. toda empolgada, só que eu não achei que ia ser uma coisa tão profissional, porque todo tipo de produto que eu faço é completamente não profissional no YouTube, mas eles entendem das coisas, então ele fez aqui montou tudo aqui. E eu acho que para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Geraldes, tenho 25 anos. Tenho 25 anos. Eu tô vivendo em Portugal, vim para cá com 20. A gente pode explorar isso em outro podcast. E esse é o Marcos. Olá, eu sou o Marcos. Isso é a apresentação do trabalho barra escola, porque é aquela coisa, a escola é uma preparação para o trabalho. Meu nome é Marcos Félix, Marcos KB Félix, que é o meu nome de artista. Tenho 27 anos. E aí nasci cá, nesta merda. E Almin, linha de Sintra forever, mas o resto é merda, you know? Mas é isso. Sou músico para o projeto Ladra Caraçu e vou ter uma Podem bateria. procurar no Spotify por Marcos KB Félix, Félix. ou então no YouTube Ladra Caraçu. Sim. Yeah. E tipo, eu vou pôr aí as redes. E vou ter depois uma bateria aí elétrica. Finalmente, foda-se. Finalmente. Foi um. Tive de poupar o web para conseguir essa merda. E vai ser fixe. E o nosso pequenininho Apolo. tava aqui agora há pouco, mas ele é hiperativo, né? É uma criança ainda, tem um pouco mais que 1 ano, então ele vai ficar brincando enquanto a gente grava. Então, se ele quiser sentar aqui como nosso convidado, ele senta. Se ele não quiser, ele vai embora e vai brincar. Yeah. É dinâmico. Eu acho que a gente pode começar esse episódio talvez explicando como a gente se conheceu. Yeah. Para quem já acompanha os vídeos, que são poucas, né? Porque não tem quase visualização, mas enfim. Não, são bons. Eu gosto. A gente já tá junto quase 4 anos. No fim desse ano vai fazer 4 anos que a gente tá junto. E a gente se conheceu no trabalho, na época era um call center. Yeah. Eu não vou falar a empresa, porque, sei lá, falam que não pode falar, né? Então... nós trabalhávamos pouco online, mas a empresa era outra, porque é terceirização. Por isso, não, mas não pode falar o nome do cliente. Então o projeto vai cortar depois o som, vai ficar sem nada. E na época, eu... Tipo assim, eu detesto falar no telefone, eu sofro de ansiedade. E pra mim, uma das coisas que me deixa mais ansiosa é falar no telefone. Então, assim, eu detestava esse emprego, mas a gente tem conta pra pagar, né? Inclusive, eu tenho um vídeo, mudando de assunto, né? Mas que é sobre, dá pra viver em Portugal com um salário mínimo. E naquela época eu era mais nova, né? Tipo, dá... Não. Hoje em dia não dá. Mas eu posso falar, a gente pode falar sobre isso em outro episódio também. Yeah. Mas enfim, nessa época aí a gente se conheceu e eu já tava de olho no Marcos há um tempo, assim, porque, né, tipo, ele é alto, tem cabelo comprido e tal.
era roqueiro. Aí eu já, assim, esse menino é bonito. Mas eu sou muito Clichê. tímida. Então, eu, claro que não falei nada com ele, né? E, inclusive, a gente teve pouquíssimas interações antes de sair, assim. Foi uma vez que ele almoçou comigo e uma outra vez antes que eu sentei no computador dele e ele disse que ele não lembra disso, mas eu lembro. E eu sentei porque aquilo ficava lotado e depois, tipo assim, o computador que tivesse vago, você sentava. Só que quando eu sentei, ele tinha ido só de break. Então, quando ele voltou, ele, tipo, mandou eu sair de lá. E eu saí, fiquei sem computador. Não, eu disse só, estás a ver você aqui. E ele, olha, vaza, preciso trabalhar. Tipo, pá, acho que não fui grosso assim, mas... Mas, enfim, eu fui bem stalker, porque eu vi o nome dele no... A gente tinha lá um programa, né, que era da empresa para registrar tudo, as chamadas e tal. E eu peguei o nome dele, joguei, tipo, no Facebook, só que tava uma foto muito antiga dele e tava, tipo, Depois eu explico. arrumador de carros profissional. E eu fiquei, ué, será que é ele? Será que é um outro trabalho que ele tem? Fiquei na dúvida, assim, não adicionei, obviamente. E também fui ver o Instagram dele. E pronto, já tinha visto quase tudo, só que depois houve essa interação que eu falei que a gente almoçou junto. Aí eu falei, Yeah. bom, agora não vai ser mais estranho eu seguir ele, porque já teve um... como é que fala? Aquela interação inicial. Sim, tipo assim, ele já sabe quem eu sou, né? E Yeah. vai aparecer como... quando aparece no Recomendado? recomendados, então ele não vai achar estranho. Aí eu segui. Quando eu segui, ele deu like em várias fotos. E a gente sabe que isso significa, hoje em dia, que a pessoa tá afim de você, né? Yeah. E aí eu mandei uma mensagem. Só que nessa época eu entrava, se eu não me engano, às 9 no trabalho. E eu dormia muito cedo, às 10 da noite, até hoje. Eu durmo muito cedo. Às 10 da noite eu fui dormir. E ele saía do trabalho às 10. Então, eu não respondi. E de manhã eu respondi assim. Tipo, eu dormi, desculpa e tal. E aí ele leu e me ignorou. Aí eu, tipo, olha, pronto, ele não queria nada, afinal. Eu pensava que era mais uma nega, né? Ok, well. E aí eu fiquei morrendo de one. vergonha. Tipo, toda vez que eu via ele lá no trabalho, eu ficava meio tipo, ai, que vergonha, que horror, o que eu fui fazer? Só que depois, graças a uma colega nossa que trabalhava lá, ela pegou o meu celular Shout out. e mandou uma mensagem nova perguntando se ele queria sair comigo e tal. Aliás, ela perguntou se na quarta-feira ele ia sair, porque ele tinha me falado no almoço que ele ia sair com os amigos na quarta. Yeah. Só que aí chegou na quarta e era só eu e ele. Porque é sempre aquela cena, eu mostrava interesse, mas tentava não mostrar interesse para dar aquela coisa, sei lá, não sei, tipo, como é que se diz, simp ou whatever quiserem chamar, né? E tipo, era sempre aquela merda, tipo, e perdi bué, tipo, gajas por isso, mas não me importo, claro. Mas Não, eu me sinto sortuda, ainda tipo, bem. Porque deu tempo de eu chegar. Porque eu chego lá sempre e tipo, não posso mostrar interesse, não sei o quê, tipo, whatever, cenas estúpidas, you know. E depois olhei para ela e disse, vou-te comer. E foi assim. E pra quem não entendeu a referência, é um meme que tem aqui em Portugal, que é de uns velhos lá da TVI Porto. Mas, e aí depois disso foi bem engraçado, porque quando a gente saiu, aí a gente ia pro Anjos 70. Quando a gente chegou lá, a mulher, não, aqui já tá com lotação máxima, não dá pra entrar. Aí eu, pronto, já estraguei a noite. Porque eu que sugeri o lugar. Aí ele falou, bom, vamos no... Como é que era o nome daquilo?
Era a Europa, era Isso. era um bar bué caro, cheio de trans e caralho. Mas era grátis e Sim. dá só para partir a cena, you know? E tipo, uma cena engraçada. Eu era ganda caroço, tipo, e estávamos lá nos Anjos e eu tipo liguei à minha irmã, tipo, olha, passa-me aí 10 euros, não sei o quê, tipo, por MBWay. E, e ela pensava que eu estava a falar com outra vez qualquer, tipo, e, válido, né? E, Não, é porque assim, eu já saí com um cara que tinha uma namorada, mas eu não sabia que o cara tinha uma namorada. Eu descobri depois. Então, tipo assim, traumas, entendeu? yeah, E aí eu tava achando que era isso. E aí, depois a gente. Tá, imagina, ele saiu às 10 da noite, então já tava tarde. E. não, acho que sei mais cedo. Não, você Porque eu saía às fui a casa 10. preparar-me, ok. Não foi Eu já nada. estava. Eu fui pra casa, eu me vesti, Eu já estava voltei e então. fiquei te esperando na paragem do autocarro lá do trabalho. Mas eu acho que foi a casa rápido. Tipo. Não foi, não foi. Isso foi depois. Porque, pra vocês entenderem, deu tão certo que a gente, a partir desse primeiro encontro, a gente ficou, tipo, juntos todos os dias. Tipo, ou ele dormia na minha casa ou eu dormia na casa dele. Foi, Yeah. assim, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Tanto é que depois de 3 meses eu fiz a loucura de morar na casa da minha sogra. Tipo assim, podia estar tudo errado. Porque depois veio a pandemia, sabe? Mas não, ainda bem que deu certo. Yeah. É... Mas tipo, foi também assim rápido, porque outras circunstâncias que eu não vou mencionar na vida dela e Ah, whatever. ok. Mas sim, e tipo, a gente vai lá para casa da minha cota, tipo, a gente vai ficar aqui pouco tempo até arranjar outra casa, pum, pandemia. E tipo, É. foi o teste máximo A de sorte que eu endurance. tive é que eu consegui entrar na empresa que eu tô hoje. Tipo assim, o meu tempo de treinamento na empresa foi 2 semanas antes de dar o lockdown. O meu primeiro dia oficial trabalhando foi dia 16 de março de 2020, que foi quando deu o lockdown mesmo em Portugal. Então, eu nunca esqueço a data. E aí eu dei muita sorte, porque eu comecei a trabalhar de casa e não era suposto, né? Yeah. A empresa sempre foi lá todos os dias, só que aí mudou para trabalhar em casa e, nossa senhora, a melhor experiência da vida, né? Yeah. E depois tipo foi foi diferente. Eu tipo, depois a cena é a minha mãe tipo teve-me tarde, ou seja, ela é mais velha, um pouco mais que o normal e a minha irmã sempre tipo, não, tem cuidado, não vais à rua, não sei o quê, tipo, à toa, tá, desinfeta as mãos, não sei o quê. E eu tipo, ela dizia sempre, não vais tipo agora arranjar trabalho porque senão vais ter de estar a sair todos os dias e depois podes infectar a mãe e não sei o quê. E aí foi o stress do caralho, e, tipo, foi bancos, tipo. Não, mas o que eu tava falando da experiência boa não foi da pandemia, tá? Sim, sim, sim. Quer dizer, por um lado, eu sinto que foram 2 anos perdidos e que, tipo assim, né? Eu já tava cansada de estar em casa, o que é uma coisa rara, porque eu amo ficar em casa, eu sou muito caseira. Mas, por outro lado, foi bom porque eu não tinha que interagir com ninguém, não tinha festas, não tinha. Entendeu? Então era isso. Eu trabalhava de casa, não estava gastando dinheiro com o passe, tava assim. Yeah. Mas foi estressante pela situação da gente estar lá, né, na casa da minha sogra e não querer infectar ela e, tipo assim, Desinfeta tudo, man. A gente comprava ao mercado todos os produtos spray de álcool, man. Tipo. e tipo, eu trabalhava e depois o Marcos
não trabalhava, ele ficava, tipo, Yeah. tocando música o dia inteiro. E aí eu já teve uma época que eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Mas eu acho que todo mundo que passou pela pandemia passou por esse momento, Yeah. né? Crazy Porque shit. eu acho que, assim, os casais que sobreviveram à pandemia, hoje em dia, ou tiveram um filho durante a pandemia, ou se separaram. Yeah. Porque foi isso, Foi assim. teste de endurance, man, tipo, Le Mans, 24 horas por dia. Literalmente Yeah. 24 horas. 24, 24. E, inclusive, um dos temas que eu tinha separado para ser um dos primeiros pra gente falar, sem querer, enganchei aqui, que era sobre ser pai hoje em dia no mundo. E eu sempre, desde pequena, eu sempre falei que eu queria ser mãe. E hoje em dia, eu acho que cada ano que passa eu não quero ser mãe, de jeito nenhum, assim, de jeito nenhum não, né? Porque eu sou mãe do meu gato. É uma dívida. Mas nem é só por isso, assim. É que eu Olha tenho... ele ali. Tá escondido. Eu tenho uma amiga que ela virou mãe há 2 anos, eu acho, já. E a gente teve uma conversa, assim, super profunda sobre como é meio que egoísta colocar uma criança hoje em dia no mundo, sabe? Yeah. Porque o aquecimento global tá cada vez pior, todo mundo sente. Yeah. Sei lá, tipo, cada vez menos tem emprego disponível, emprego estável, sabe? Antigamente, os nossos avós, e assim, não colocou no silencioso. Os nossos avós, eles entravam numa empresa jovens e só saíam quando aposentavam. Yeah. Hoje em dia já não existe isso, não tem uma estabilidade, né? E não é culpa nossa, é dos empregadores. Sim, também. Eles preferem a rotatividade de contratar pessoas novas do que... Porque se tiverem que mandar embora essa pessoa, enfim, aqui depois de 2 anos você fica... Como é que é o nome daquilo? Efetivo. Então, se eles te mandarem embora, sai muito caro para a empresa, porque quanto mais anos você trabalha nessa empresa, mais tempo eles vão ter que te pagar de seguro-desemprego. E uma cena engraçada, que não tem graça, estive numa empresa, antes desta, que tipo, era call center de aviação, não vou dizer mais. E tipo, os motherfuckers, tipo, depois de 4 anos e já estava a lei dos 2 anos, tipo, não sei como é que é possível essa marosca deles, mas tipo, eu trabalhava para 3 empresas diferentes, mesmo. É que aqui em Portugal, as leis trabalhistas São uma merda. horríveis. Elas só ajudam literalmente a empresa. Yep. E tem sempre, tipo assim, uma margem da lei que eles conseguem furar e pronto, a empresa sempre sai bem e o empregador não. Não. Olha o empregador não. Vai empregado. Vai desligar. Se diga. Tadinho. Você está aqui conosco. Mas voltando ao assunto de ser pais, é muito engraçado porque muitas vezes a gente se pega tendo conversas, tipo, ontem a gente estava voltando do IKEA e falando, tipo, quando os nossos filhos estiverem na escola e não sei o que, e depois eu, tipo, mas a gente vai ter filho? Pois. Porque, tipo, primeiro que eu nunca na vida quis passar pela gravidez. Eu sempre falava, antes de conhecer o Marcos, eu falava que eu ia ser mãe solteira. Eu queria muito adotar uma criança. Mas, né, conheci ele e agora... agora eu uso o DIU. Porque eu morro de medo de ter uma criança, porque assim, eu sei que, primeiro, hoje em dia eu sinto que
enquanto antigamente, por exemplo, eu falei dos nossos avós, agora eu vou falar dos nossos pais. Com 25 anos, que é a minha idade, os nossos pais já tinham casa, filho, parecia que estava tudo resolvido, carro. Yeah. E hoje em dia parece que assim, só lá pros 40 é que você fica estável na vida. Porque capitalismo, né? E, Yeah. enfim, a vida tá complicada. So, Mas eu, por sorte, privilégio e muita persistência, enfim, eu consegui comprar uma casa aos 24 anos de idade, que era uma yeah, coisa que eu foi, nunca na vida imaginaria que ia acontecer. foi ganda tipo subir na vida, tipo, isso é impossível hoje, tipo, uma casa, Sim. a gente já this is the Portuguese dream, you know, how high can you Claro go? que eu falo, eu tive muita ajuda da minha mãe, né? Ela me ajudou monetariamente e psicologicamente, porque, gente, comprar uma casa te deixa maluco da cabeça. O Marcos sabe, ano passado Foda. passei mal. Caralho, Mas a gente conseguiu. yeah, Ah, I love it. e eu esqueci completamente o fio da meada, de onde eu ia. Ah, sim. Nossos pais, eles conseguiam ter essa vida estável e hoje em dia, cara, não, sabe? E justamente volta ao assunto de que a gente não tem uma empresa que nos empregue e tal. No meu caso, por exemplo, eu só consegui comprar a casa porque eu já estou há mais de 2 anos da empresa e, né, aí os Yeah. bancos já falam, ela está estável nessa empresa, então a gente vai emprestar o dinheiro para ela. E agora, só quando eu tiver 64 anos, eu termino de pagar essa casa. E eu tive também que fazer outro empréstimo para poder pagar a entrada, porque assim, né, não dá para juntar o dinheiro que eles pedem. É bem maluco mesmo, tipo, tivemos de fazer 2 empréstimos e tipo, supostamente não dá para fazer isso. Novamente, é uma brecha na lei, assim, Tipo, não nos prendam. Agora não é brecha para as empresas, mas é para nós. You know? E eu queria, porque assim, a gente, depois de sair da minha sogra, a gente ficou 1 ano e meio morando de aluguel. E eu ficava falando pro Marcos, vamos tentar comprar uma casa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, sabe? Podem aumentar o aluguel, podem mandar a gente embora, sabe? Então eu queria uma coisa, eu acho que também o meu medo é maior, porque se eu perdesse a minha casa, tudo bem que eu tinha o Marcos, né? E aí a gente podia voltar pra minha sogra, enfim. A gente ia dar um jeito. Mas era tipo assim, eu preciso estar estável, porque eu não tenho mais ninguém aqui, sabe? Eu tenho, mas não... Enfim, outro assunto. Yeah. Tipo assim, não posso contar com essa pessoa. Então, no caso, era uma coisa que eu queria. Eu queria estar estável, porque eu tenho muito medo de ser despejada, entendeu? Aí agora eu não tenho mais esse medo. Claro que pago um pouco mais do que eu pagava no aluguel, mas eu sei que daqui a uns anos, quando a gente conseguir quitar pelo menos o primeiro crédito, vai ficar um pouco mais tranquilo pra gente. E tudo bem que só daqui a 40 anos vou terminar de pagar a casa, mas pelo menos eu acho, né, que com 64 ainda dá para aproveitar a vida um pouco. Yeah. A gente já vai estar com dores e... Mas eu vejo pela minha mãe. Seus cotas do autocarro, mano, às 8 da manhã, e vocês querem pôr emprego e foda-se vocês. Eu quero o meu lugar. Porque eu tenho 60 e tal anos. Mas eu vejo pela minha mãe, tudo bem, ela não tem 60, né? Ela tem 55, eu acho, esse ano. Acho que sim. Mas ela ainda tem muita energia, sabe? Ela viaja e ela gosta muito de viajar e ela tem mais energia que eu acho. E ela conseguiu se aposentar esse ano, tipo assim, full time, porque antes ela só era aposentada de um dos cargos dela, então ela trabalhava ainda meio período.
Mas agora ela tem todo o tempo do mundo pra viajar. E é isso que eu quero quando eu chegar aos meus 64 anos, entendeu? Fazer cruzeiro. Já paguei a casa, agora eu só vou pagar os meus remédios e viajar, entendeu? Os remédios, as contas, enfim. Cruzeiros. Cruzeiros. Não, mas cruzeiro dá pra fazer jovem também, porque eu já fiz 2 sim, e é maravilhoso. Dá para fazer também, mas é aquele estereótipo. As cotas a fazer. Mas, o cruzeiro tem tanta atividade, sério. Você não sente que você tá num navio, porque tem piscina, tem comida o tempo todo, tem aula de não sei o que lá, depois à noite tem o show, depois tem o jantar, depois tem não sei o que lá. Mas os jantares estão incluídos na cena. É tudo incluído. Tem, Ouviram tem isso? um restaurante que, pelo menos os que eu fiz, que fica, tipo, Brigadas. 24 horas funcionando. Mas é claro que é só aquelas comidas, tipo pizza, batata frita, hambúrguer. Não é nada Pizza, saudável. Mas batata você... frita. É tipo buffet, sabe? Você vai, pega e vai comendo. Tipo, é incrível. Eu acho que a única coisa que não é incluída são bebidas. Não sei porquê. É Shame sempre... on them, shame on them. Mas mesmo assim, eu gostava muito. E é tipo uma rotininha que você cria. Você todo dia de manhã recebe o negócio do abordo, assim. E aí, hoje vai ter aula de não sei o que, tal hora, não sei o que, não sei o que. Olha, nosso convidado está Ai. a chegar. Olá. Essa é a resposta dele. Tão fofo. Eu não aguento esse menino. Apolo. Lindo, 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 lindo. E... Nossa, como é que a gente chegou em cruzeiro se a gente tava falando sobre ser pais? Então, é assim, man. Cruzamento do Mas pensamento. imagina, se a gente tiver filho, a gente vai ficar preso por uma época da nossa vida. E a gente sabe que hoje em dia, justamente por causa dessa instabilidade, cada vez mais os filhos ficam mais tempo na casa dos pais. Desespero. Yeah. Eu fugi da regra Vai porque... trabalhar, vai arranjar a tua casa, cabrão. Eu fugi da regra porque quando eu fiz 20 anos eu queria sair da casa da minha mãe. Aliás, quando eu fiz 18 anos eu queria sair da casa da minha mãe. E minha mãe não entendia o porquê. E eu, tipo, eu quero ter a minha vida! Ah! Eu sempre quis ter a minha independência, sabe? Na casa da minha mãe. Agora, se minha mãe estiver ouvindo, ela vai ficar, tipo... Porque, assim, eu falava pra minha mãe que eu queria ter liberdade. E ela falava... Mas você não tem liberdade aqui em casa? Não, mas isso é todas as cotas. Minha cota é a mesma merda. Eu quero ter liberdade. Mas porquê? Fica aqui para ter teu cuidado disso que é tipo. Come on. E aí eu falava, é claro que eu tenho uma liberdade. Eu tenho uma liberdade de não ter que pagar uma conta, porque minha mãe nunca me... sempre tive esse privilégio de não ter que pagar, ajudar em casa. Yeah. E, enfim. Eu sei Eu que tem muita gente que precisa ajudar em casa, mas a minha mãe, no caso, nunca deixou, mesmo na época que eu trabalhava. Mas eu sentia uma coisa que quando eu tava com a minha mãe, tudo bem, a gente, né, morava... Ela mora no Brasil ainda. Mas eu morava no Brasil, que é um país mais perigoso, e ela tem os traumas dela. Mas toda vez que eu saía... Nossa, eu estourei agora o áudio. Toda vez que eu saía, eu tinha que mandar mensagem pra ela. Quando eu chegasse no lugar, quando eu estivesse saindo do lugar, quando eu estivesse indo não sei aonde. Então, tipo, o tempo todo eu tinha que, né, dar os meus passo a passo de onde eu tava pra ela. E eu sei que era por preocupação, eu sei que é amor, mas era muito chato, porque tinha vezes que, tipo, eu queria só viver uma vida normal de uma adolescente, jovem adulta. Tipo assim, eu queria ir na balada, sei lá, porque minhas amigas iam na balada. E aí minha mãe ficava, mas você vai como? Vai com quem? Volta que horas? Eu não sei, sabe? Tem vezes que você sai e você não sabe as coisas, você decide no lugar. E aí era isso. Nós fazemos bem isso, ainda fazemos mais ou menos. Sabe? Era isso que eu odiava, sabe? Tipo... E aí ela, quando eu falava que eu queria mais liberdade, ela não entendia o porquê. Entendeu? Mas, pai... Mas tudo bem, eu sei que o lado dela era preocupação, né? Mas era muito chato. E aí, quando eu vim pra cá, eu achei muito esquisito, porque no começo, nos
primeiros meses, eu lembro que todo dia eu mandava mensagem pra ela, tipo, hoje eu fui não sei aonde. Oi, mãe, tudo bem? Ai, eu tô não sei aonde. Porque eu vivi minha vida inteira assim, sabe? Só que aqui tem a coisa que você pode andar com um celular no meio da rua e não tem problema, que ninguém vai te assaltar, te matar. Por acaso, tipo, a minha mãe, tipo, sempre me deu muita liberdade, tipo, quando eu ia fazer alguma cena, em vez de ir para casa, que era o combinado, tipo, ia não sei onde, dizer, olha, vou ali, posso ir, não sei o quê, tipo... Ou então, tipo, quando já tinha mais idade, 18, né, para cima, dizia, tipo, olha, hoje não vou só ali, tipo, com o João, que é um amigo meu, e pronto, tipo, eu dizia só para não deixar ela, tipo, à toa, tipo, Eu agora lembrei de uma coisa. No primeiro encontro nosso, que quando ele... Tipo assim, eu falei pra ele vir pra minha casa, né? Dormir lá. E eu falei, mas você... Porque como ele mora com a mãe, né? Eu falei, mas você já avisou sua mãe? Porque, tipo, na minha concepção... É o quê? Eu tinha que ser avisado, entendeu? E aí ele achou engraçado, mas ele, tipo, avisou a irmã dele, tipo, hoje eu vou dormir fora. E aí ela, tipo, mas você tá me pedindo permissão? Foi muito engraçado. Não, tipo, é só um gajo que mora junto, tipo, para saber onde é que eu estou, né? Tipo, Sim, se acontecer alguma merda, tipo, estou ali, elas podem pedir ajuda. Mas eu lembro que foi muito engraçado, porque eu acho que você não tinha esse costume, tipo, você morava com ela, mas tinha mais liberdade, né? Então, quando você avisou, ligou, eu não lembro agora se você mandou mensagem ou ligou, eu lembro dela falando, mas você tá me pedindo permissão? Tipo... E na época que eu te conheci, você tinha 23, né? E eu tinha 21. Minha irmã não, ela dizia sempre, gato, vem cá. O cabo, pagaste? Olha lá. Mas tipo, ela saía, né, tipo, com as amigas, ela dizia aos meus pais que ia, tipo, ter uma girls night, tipo, dormir, sleepover, whatever. E depois ela dizia, não, tipo, a gente vai à discoteca, mas não digas nada, tipo, claro, né, não vou chibar, né, sou chibo, né, e tipo, eu tenho uma relação fixe com ela. Sim, eu acho muito legal a relação que você tem com a sua irmã, porque assim, eles têm só 2 anos de diferença, né, ela é 2 anos mais velha. E eu também tenho um irmão, só que meu irmão é 5 anos e meio mais velho. Então, eu nunca fui incluída nos passeios dele, sabe? Tipo, ele nunca me chamava. Então, hoje em dia, a gente se fala, mas é muito tipo, você tá vivo? Tá tudo bem? Tá, sabe? Tipo, é uma conversa muito seca. A gente nunca chegou a se aproximar muito, assim. Apesar que falam, mas eu não lembro, que quando eu era muito pequena, ele cuidava muito de mim e se preocupava muito comigo. Vem cá. Desculpa, o gato tá um botão de foder a gravação toda. Sai daqui. Porque eu tenho um master, um botão daqueles de extensão, fica vermelho. Se desliga tudo aqui no estúdio, man. Tipo. Porque é aquela cena, man, em Portugal, meu. Não sei porque. A gente tem extensões, tudo. A gente só tem uma tomada, mete extensão e já está. Tipo, aqui, esta extensão que está ligada numa outra extensão que foi para a principal, e essa merda. Há quanto tempo a gente está falando? Eu acho que já dá para fechar o primeiro episódio. Olha, este é o teu, meu. Só pô. Já estamos a 34. Eu acho que é um bom tempo para um primeiro episódio, né? E para ver se... Bom, vocês perceberam que o nosso intuito aqui é um papo livre sobre tudo e qualquer coisa. Tipo, não vai ser nichado. Vão ter alguns episódios que, se alguns amigos nossos quiserem participar para falar sobre o tema, eles vão estar aqui. Apolo. Poxa! Motherfucker, já disse, pagas a renda aqui. Mas vai ser uma conversa livre, com um tema
pré-definido, mas a gente não vai se prender a ele. Yeah. E eu quero ser o mais raw, né? O mais cru possível. Ele não tá mordendo o cabo, ele tá mordendo só Deixa eu morder o cabo. negocinho. Então, vai ser uma coisa mais Boa. sincera possível. Uma É. conversa fluida. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? A gente vai ver, vamos experimentar, como ela está a Sim. dizer, e é isso, é o nosso podcast. Depois, Mas eu gostei. No começo eu tava um pouco nervosa, depois eu fui me habituando. sim, e ela fala gostei. mais, mas não significa que também não tenho nada para falar, mas tenho também. É que tem muita coisa pra falar ainda. Yeah, por isso, Precisa de um tema. isto é uma catarse inicial. Por isso, Quando tiver o episódio sobre música, aí você fala e eu vou Yeah. ficar só apreciando. yeah, é isso aí. E Então eu Tá espero que fechado. vocês tenham estado calma e deem like, se inscrevam, partilhem exato. E Essas é isso. merdas todas. e Vocês sabem, ajudem vocês a sabem. gente com ideias de nomes. Yeah. Coloca aí Coloca nos nos comentários o que a gente pode falar e ao que não abordamos. E essas coisas, vocês sabem mesmo. Um beijo. Tchau. Tchau. Acabou. Uhul.